Bem, a gente chega aqui para falar com vocês sobre essa situação aí do Mauro César e de muitas críticas que o time do Flamengo está recebendo, né? Eu acho injusto o que está acontecendo agora com o técnico Dorival Júnior, até pelo trabalho que ele está fazendo. A gente tem tido aí algumas... cara, até o UOL postou uma matéria falando que tem tido muitas críticas aí pro Diego Ribas, né, nas redes, então os torcedores reclamando demais do Diego. E a gente teve por exemplo, o Renato Maurício Prado e o André Rocha lá no UOL falando o seguinte: o Renato Maurício Prado falou que o Diego é um atraso de vida no time, nota 0. O André Rocha falou, lutou, tentou, deu carrinho, mas não dá mais, né? Então, assim como eles, muitos torcedores nas redes sociais reclamando, né, da partida do Diego Ribas, ele que encerra a sua passagem pelo Flamengo agora no final da temporada. E muitos torcedores, inclusive, falando que a derrocada do Dorival Júnior seria a insistência no Diego Ribas, que não deveria insistir no Diego Ribas. Também tivemos o Mauro César Pereira criticando duramente o Dorival, falando o seguinte: a versão portalupiana do Dorival não é legal, não. Comparando o Dorival ao Renato Gaúcho, né? O Flamengo goleou na Argentina, não satisfeito, viu o Fluminense perder e o Palmeiras empatar. A conta é simples, força máxima para tentar cortar a vantagem. Não faz o menor sentido o Dorival poupar os titulares, tendo uma vantagem de 4-0 e a decisão em casa. Erro grave, foi o que analisou também o Matheus Leal. Então todos aí, né, jornalista do torcedores.com, todos estão reclamando, né, do Dorival, da escolha do Dorival. E inclusive na pergunta do Caê Mota, que a gente pode exibir aqui, ele, né, fugiu um pouquinho dessa questão. O Caê pediu essa explicação do porquê da escolha dele e ele foge da pergunta, né? Na verdade, ele não quis assumir o erro dele, mas ele sabe que ele errou. Quando ele muda praticamente o time, faz 4 alterações no intervalo, ele está dizendo, está mostrando que está sabendo, né, que está errado. A estratégia do Dorival é de quem não prioriza brigar pelo brasileiro. Faz pouquíssimo sentido, mas é isso. Não adianta o que falar em coletiva. A prática mostra. O Igor Rodrigues do GE. Vamos acompanhar o que ele falou na pergunta do Caê Mota? Perguntar a você sobre a tomada de decisão da escalação. Está sendo muito questionado. Acho que é melhor você esclarecer, explicar. No primeiro tempo, num time que não teve tanta força, tanta intensidade, não conseguiu fazer valer essa melhor qualidade técnica sobre o Ceará, que se defendeu muito bem contra-ataque. No segundo tempo, o time mudou, o jogo mudou completamente. Falar um pouco sobre a decisão de hoje e sobre como você vislumbra esse 1 mês e meio que tem pela frente nessa questão do rodízio, das trocas, que acho que é importante falar, já que se questiona muito externamente. Obrigado. Bom, de um modo geral, nós não mudamos o nosso comportamento. E nós não vamos alterar, até porque quando todos dizem, né, que nós já temos uma situação definida e que, em razão disso, nós poderíamos pensar de uma outra forma, eu não concordo. Eu acho que no futebol você não pode ter essa certeza nunca. Você tem que ter a segurança do que você esteja fazendo e a consciência acima de tudo. E o time que foi a campo foi um time capaz de fazer um grande jogo. Nós enfrentamos hoje uma marcação muito definida, uma marcação forte, isso foi falado, foi alertado, nós trabalhamos inclusive em cima de tudo isso. Eles foram muito felizes no primeiro tempo, nós não tivemos a mesma dinâmica que já apresentamos em outros momentos e nós tivemos a necessidade de alterar porque mesmo sendo um jogo muito bem detalhado em relação a tudo que poderia acontecer, o gol nós tomamos justamente numa jogada como essa. Voltamos ao segundo tempo de uma outra forma, com uma outra postura, empatamos logo no início e aí tivemos um volume muito bom de jogo, criamos várias oportunidades e não tivemos apenas a possibilidade da definição do resultado. Nós temos que respeitar quando isso acontece, tirarmos todas as lições possíveis e continuarmos trabalhando com a mesma intensidade, com a mesma busca que sempre foi.
E a gente vai exibir também um trecho aqui do nosso pós-jogo, mas o Dorival foi muito criticado nas redes sociais pela escalação do Flamengo, como eu falei. E olha só, a TNT Esportes até ressaltou aqui e separou alguns dos posts. Por exemplo, Joel Júnior falou o seguinte: parabéns, Dorival, mais uma cagada. Já foi assim contra o Palmeiras, agora repete o erro. E, cara, são muitos os comentários, né, que eles separaram aqui. E a gente vê que realmente a torcida ficou bem chateada. Olha só, Dorival tem mostrado quem é, um técnico comum e limitado, com uma equipe acima da média, o Manuel Ribeiro. O Lúcio Alberti escala esse time para a Copa do Brasil. Você é inteligente. Coitado do goleiro Santos. Então os torcedores aí, né, reclamando, né, da questão da escolha, né, do Dorival. E, cara, também o Eric Faria, jornalista da Rede Globo, detonou. Ele falou o seguinte: o Flamengo tratou muito mal o jogo. Um time sem meio campo não vai furar defesa alguma. Um time sem meio campo não vai furar defesa alguma. Dorival saiu empilhando jogadores sem ritmo, Varela, Pulgar, Diego e Vitor Hugo encaixotados. Marinho e Cebolinha sem nenhum duelo ganho. Certamente a pior atuação do time em tempos, tá? E, cara, foi uma tônica, todo mundo criticando aí as opções do Dorival. Cara, o trabalho do Dorival é sim muito bom, tem crédito, né? Mas tem que tomar cuidado e lembrar que o Flamengo e Palmeiras terão aí jogos chaves aí nas próximas rodadas até o final de setembro, né? O PVC até falou sobre isso, o mesmo PVC que tinha dito que acreditava que o Flamengo pudesse chegar, mas ele diz que o campeonato segue sem estar decidido e o Palmeiras segue favorito. O cansaço será parte do cardápio, porque nas duas próximas semanas haverá os confrontos semifinais da Libertadores. Então ele fala, em 2 semanas, Palmeiras receberá o Juventude no Allianz Parque, enquanto o Flamengo visitará o Goiás, teórica vantagem palmeirense. Depois o Alviverde receberá o Santos e o Flamengo enfrentará o Fluminense. No último fim de semana de setembro, o Palmeiras pega o Atlético Paranaense fora e o Flamengo pega o Fortaleza. Se o Palmeiras somar 6 dos 12 pontos que disputar, o Flamengo não terminará setembro líder, mas pode reduzir a distância para 1 ponto. Então, o Flamengo tem a obrigação de vencer se quiser brigar, não pode mais perder ponto. E ele tá contando que o Palmeiras tem alguns jogos difíceis aí, mas o Flamengo também tem, tá? Fortaleza tá muito bem, né? O Fluminense também é um adversário, é um clássico e tá ali no G4, agora saiu, né? Mas tá brigando ali também. Então, são adversários dificílimos.